BC News. Seu resultado é nossa marca. Deixa eu começar pela notícia. Máxima histórica do Ibovespa e esse dólar tendo rompido até mesmo 5,40 no intraday de ontem. Chegou a bater 5,37. Quem diria? Eu não diria. Me parecia que o dólar ia ficar lateralizado por um tempo maior. Eu julgava que o 5,45 era um patamar mais razoável. E essa moeda americana chegou a 5,37 ontem. Vamos começar por ela. Alex, te parece que esse dólar tão mais barato em comparação com o 5,80, ele reflete uma antecipação da alta da Selic em setembro? Ou você acredita que é o contrário? Justamente pela descompressão do dólar e essa faixa do 5,40 ter sido atingida, é que a Selic não precisa subir em setembro. Bem-vindo. Fala, Léo. Eu acho que tem mais um fator aí que é Fed, né? Eu acho que Fed cortando os juros abre ainda mais essa boca de jacaré entre juros, né, países desenvolvidos e países emergentes. Eu acho que um ponto importante também para a gente pensar nessa abertura de juros, nessa abertura, eu digo essa disparidade entre juros americano e emergentes, é justamente o Boletim Focus no 2024 ainda mostrar, né, uma abertura pelo IPCA. Então isso faz com que parte, né, do mercado, que já coloca isso na curva, passe a acreditar que realmente nós vamos ter aí uma alta dos juros em 2024 e, né, depois daquele IBCBR na sexta-feira, uma grande maioria começou a revisar as expectativas de Selic terminal em 2024 mais perto de 12. Então essa disparidade, né, quem trabalhava de repente com uma visão de carry trade com os juros americanos de repente caindo para 5 ou 4,75 final de 24 e com uma Selic em 10,5, agora começa a trabalhar com uma perspectiva de que você vai ter uma Fed Fund em 4,75 e uma Selic em 12. Então, essa abertura, esse diferencial de juros entre o americano e a Selic aqui, faz com que você tenha, né, um retorno do carry trade, ainda mais com uma sinalização de que o BOJ não pretende avançar em seu aperto monetário, pelo menos por hora, né, Léo? De fato. Você entende, então, que o fator Fed ajuda a explicar essa queda da moeda americana. Você tem razão, sobretudo quando a gente olha para o DXY. O fato é que a busca por proteção tem diminuído e a precificação de um soft landing encorpado. Isso se traduz em bolsas para cima lá nos Estados Unidos, 8 dias consecutivos de alta, a melhor sequência do ano. No overview eu vou explicar, organizar melhor o racional para vocês. E as taxas dos yields de 2 e 10 anos abrindo. Por quê? Porque a galera tá saindo da busca por proteção, venda nesses títulos, o valor de face cai, os rendimentos obrigatoriamente têm que subir. Então esse tempero internacional que você traz, sem dúvida que ajuda a explicar. O DXY ontem revelou essa fraqueza do dólar a nível global. Mas a provocação para mim segue em cima da mesa e eu acho que é uma boa provocação, não tenho essa resposta, tenho a minha intuição que eu acho que é parecida com a sua. Você também não acredita, né? Nessa Selic subindo, até onde eu lembro. A provocação para mim é, esse dólar a 5,40, tendo tocado até 5,37, não desincentiva o Copom a já abrir mais alta na Selic em setembro, sendo que o Fed deve anunciar um corte? Olha, Léo, o problema é que o dólar é uma das variáveis, né? Lembra quando a gente fala de IPCA, de inflação, nós temos ali praticamente 1/4, né, que é os preços administrados. Esse, né, você não tem muito o que mexer. Os outros 3/4, né, são as variáveis câmbio, expectativa, inércia e hiato. Então, quando a gente olha praticamente aí os outros 4 componentes dos 3/4 que compõem o índice de inflação, você tem praticamente só o câmbio arrefecendo. Expectativa ainda para 2024 ainda puxa um cenário de alta de juros por aqui. Mas o horizonte relevante aí não seria 25 e até o primeiro tri de 26? Por isso que o mercado acredita que para você alcançar essa meta de inflação no primeiro tri de 2026, criou-se essa narrativa de que você tem que subir agora para cortar mais lá na frente. O que eu acho extremamente perigoso. Pois é. Porque imagina o seguinte, né? Para a gente conter o pior cenário inflacionário recente, a gente parou em 13,75. Ok. Se a gente olha para as pautas das eleições americanas, tanto Kamala Harris como Trump possuem pautas inflacionárias. Sim. Inclusive a Kamala Harris até soltou que, caso ela seja eleita, ela pretende baixar uma lei federal que proíbe o aumento de preços. Isso, que é controle de preço. Exatamente. Então já gera, né, de repente, uma preocupação
né, antes da gente ter um resultado, uma preocupação com a inflação lá na frente, porque ela sabe que a pauta vai ser inflacionária. Sim. Então vamos imaginar o seguinte, se o mercado, né, adota essa visão, não vou dizer o mercado, tá? Porque o mercado já adotou essa visão, tanto é que está na curva. O Campos Neto, inclusive, falou isso em uma entrevista. Falou que economistas não acreditam que vai subir, mas o mercado já coloca na conta que vai subir. Foi entrevista a Miriam Leitão, foi agora. Daqui a pouco a gente vai aprofundar. Então, vamos lá, né? Voltando para o racional lá, no pior momento, onde o Banco Central a 13,75 para conter a inflação. Se você sobe a 12 e o ano que vem você tem o resultado de uma eleição americana com, né, um resultado inflacionário, com pautas inflacionárias, você não vai parar nos mesmos 13,75 para conter a inflação. Porque a sua Selic já está em 12. Quando você tem um cenário desse, para você adicionar mais restrição, né, quando você já tem uma Selic de 12 para levar uma inflação para a meta, no horizonte de aperto monetário, você vai ter que subir isso aí para 16%, 17%. Então, esse é o perigo. Hoje, né, se você mantém a Selic em 10,5% e o ano que vem, de repente, você tem algum susto inflacionário, de repente, o seu ciclo de aperto pode ser os 13,5% ou mesmo os 13,75%. O problema é que se você sobe agora e você tem mais um susto inflacionário ano que vem, a sua dose, o seu ciclo maior, o seu remédio contra a inflação, o ano que vem vai ter que ser maior. E aí é aquela situação, se a 13,75% a economia praticamente, né, já sentiu muito os efeitos, principalmente na linha na ponta do crédito, imagina 16%, 17%. Então esse é um risco que eu acho que o Banco Central não deveria correr, justamente porque você tem um Fed que vai cortar juros. E outro ponto, né, pensa o seguinte, né, se você teve um abandono daquele ano calendário, justamente porque o ano calendário trazia a visão de que você traria para a mesa, para a discussão de taxa de juros, ruídos de curtíssimo prazo. Então, o que você fez? Você adotou você passou uma MP onde você começa a olhar para um horizonte temporal mais longínquo, ou seja, primeiro tri de 2026. Se você aumenta os juros agora, você vai estar voltando para o modelo anterior, ou seja, você vai estar dando peso para um modelo que você tinha anteriormente, de ano calendário, onde você dá mais peso para os ruídos de curto prazo e não aproveitando, né, de repente uma ferramenta que você acabou de receber como benefício para tirar esses ruídos, olhar mais o longo prazo e vai estar de repente dando peso ao modelo anterior. Então eu acho que o Banco Central tem que manter o discurso, né, e tem feito preço, basta olhar, né, a curva mais longa. Há uma reancoragem. Né? Exatamente, então assim, o discurso está funcionando. Agora, você de repente entregar, né, 12% final de 24, eu acho um exagero. Eu acho que você ainda tem, né, vamos dizer assim, uma medida, uma ferramenta que é o fato de você poder olhar mais lá na frente, tirar um pouco do ruído de curto prazo. E se você de repente dá essa dose de 12%, o seu ciclo no ano que vem, se você tiver que apertar, não vai ser mais os 13,75. Provavelmente vai ser muito maior. São 8,19. Fora o fato, até por conservadorismo, que via de regra a pauta Banco Central é uma autarquia, via de regra, que não pode errar. Se ela erra, corrói a credibilidade, custa muito caro, você desancora expectativas e para recuperar isso é dificílimo. Vide Tombini à frente do BC naquele contexto Dilma Rousseff. Mas paralelo à parte, se o conservadorismo costuma ser o remédio no qual se apoiam os bancos centrais para evitar esses ruídos de curto prazo, será que o Banco Central não seria mais prudente, independente do mérito, sobre se precisa ou não subir, apesar do que diz ou não o modelo? Será que não seria mais prudente que o Banco Central pelo menos esperasse em setembro e tomasse uma decisão mais assertiva lá para novembro? Sob a luz do início do ciclo de corte de juros do Banco Central americano? São duas verdades, amigos. Uma verdade que a gente está dimensionando aqui, não está vendo um exagero, e a outra verdade da curva de juros. A verdade da curva de juros é que essa Selic tem que ir a 12. A nossa verdade aqui, me parece que é um valor comum que a gente está tendo, uma visão de conjunto comum aqui do mercado, é que não há razões por hora para essa Selic já começar a disparar. Você concorda comigo que em setembro o BC poderia se dar o luxo de esperar? Total, ainda mais porque agora, inclusive ontem, né? Claro que eu sempre gosto de destacar os ruídos, né?
chegaram até a rodar, né, em alguns grupos do WhatsApp de que Powell poderia sinalizar em Jackson Hole até um ciclo, né, já de corte para 2024 maior do que até estava de repente no dot plot, né, e curvando até muitas vezes para aquela leitura de 100 bases até final de 2024. Por enquanto é só ruído, né, mas você começa a ver que se realmente, né, a gente for surpreendido, eu não digo o primeiro corte, acho que o primeiro corte, a leitura está muito clara que se o Fed cortar 0,50, o mercado pode reagir mal, porque daí ele pode de repente estar olhando para dados internos, que muitas vezes o mercado não tem tanto acesso, e se antecipando a um possível cenário de recessão. Eu acho que isso não seria legal. Agora, ele poderia estar cortando 0,25 e nas próximas já está contratando de repente um pace maior. Aí o mercado até gostaria de ver, o mercado possivelmente iria reagir bem e daria muito conforto para o Copom trabalhar, Léo. Pois é, o cenário base hoje orbita entre 75 ou 100 pontos base a menos para a Fed Fund até o final do ano. TC News, seu resultado é nossa marca.